Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital e hoje nós vamos continuar aí conversando a respeito de alguns temas da geografia e nós escolhemos para a aula de hoje aquilo que é conhecido como o famoso processo de industrialização, né? Então, mais ou menos o processo de industrialização ele vai estar trabalhando o quê? O que é essa atividade industrial? Uma vez a instalação dessa atividade e uma vez ela instalada, quais são os prováveis impactos que elas podem ter aí, né? Então é isso que a gente vai pensar. A gente sabe que hoje a indústria ela é uma atividade muito importante. Por que a gente diz que essa atividade ela é uma atividade importante? Porque basicamente a gente pode perceber que os países hoje que são ricos, desenvolvidos, quase que na sua maioria são raríssimas as exceções. No passado eles foram países que apresentaram o quê? Que apresentaram uma atividade industrial muito significativa, certo? Então, dá para fazer essa relação que é uma relação muito tranquila. A atividade industrial, geralmente ela é uma atividade que vai acabar apresentando o quê? Ela acaba apresentando aí, ou traz com ela, esse enriquecimento, uma melhoria da qualidade de vida de toda uma população, né? A gente já percebe até hoje em dia um pouquinho mais que alguns países ricos e desenvolvidos, eles até mesmo já estão ultrapassando essa fase. Vamos antes de tudo conseguir, ou tentar pelo menos, entender como é que é esse processo. Vamos pensar assim, um pouco mais recente na história da humanidade, pré-revolução industrial, o que acontecia? A maior parte da população do nosso planeta, ela era uma população que ela se apresentava o quê? Basicamente rural, a maior parcela. Existiam cidades? Sim, existiam cidades. Só que essas cidades eram o quê? Pequenas, pequena quantidade. Era uma parcela pequena também da população do planeta que vivia nelas, né? Vamos pensar assim, uma Europa lá na Idade Média. Até que nós tivemos aí, no século XVIII, mudanças que foram mudanças muito significativas no processo produtivo. Talvez a principal mudança, a grande marca, seria o quê? A descoberta, a invenção de uma máquina conhecida como máquina a vapor. Então, a partir daquele momento, nós percebemos o quê? Que o homem criou a ideia de criar um mecanismo, de ter um mecanismo, melhor dizendo, que tratasse de executar uma série de atividades por ele. Não que antes não tivesse indústria, né? Mas era uma indústria muito mais marcada por uma participação muito maior, dessa mão de obra que é uma mão de obra mais braçal, assim, né? Um trabalho mais braçal lá. A máquina a vapor veio trazer essa diferença. Não sei se você sabe, a primeira máquina a vapor que nós tivemos aí, ela ficou conhecida como o tear. O que era o tear? A indústria têxtil ela era muito forte na Europa até aquele momento. Daí nós acabamos encontrando que basicamente para fazer os mais diversos tecidos, isso era um trabalho manual, até se tinha ferramentas mais complexas. Mas o que tocava, o grande motor disso, eram os músculos das pessoas. Então essa máquina a vapor, ela vem surgir justamente com essa ideia de substituir esse trabalho muscular por um trabalho o quê? Por um trabalho feito com uma máquina que passa a consumir uma quantidade grande de energia, né? Então sabemos muito bem que aquilo ali foi uma grande revolução de forma geral para a humanidade. O que acabou acontecendo ali? Acabou acontecendo que de uma hora para outra, as mudanças na sociedade europeia a partir da Inglaterra, elas foram mudanças muito significativas, tá? As cidades elas cresceram e um pouquinho dessa ideia que a gente tem, por exemplo, nessa imagem aí, ela foi ficando cada vez mais para trás, né? Então, você vai ver na legenda dessa nossa imagem assim, ó. Em busca de trabalho e melhores condições de vida,
muitas pessoas acabam deixando o campo e migram para as grandes cidades. E isso, com toda a certeza do mundo, foi aquilo que aconteceu naquele exato momento. Então a economia das grandes cidades, elas passavam a crescer mais. Se necessitava, apesar de se ter a presença já da máquina, de quantidades cada vez maiores de trabalhadores. As unidades industriais, as pequenas indústrias, elas cresciam. Só que a gente tem que lembrar que, se nós formos comparar com a nossa realidade de hoje em dia, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que vai ser uma experiência completamente diferente de uma população muito empobrecida no campo e que sempre buscava nessa cidade uma melhoria na sua qualidade de vida. Então foi essa a ideia básica que nós tivemos aí. Então guarda isso com você. A atividade industrial, quando ela acontece em uma determinada região, uma das primeiras consequências que nós temos dela aí é um processo migratório muito grande. E esse processo migratório, ele vai acabar fazendo o quê? Esse processo migratório chama-se êxodo rural. As cidades crescem numa velocidade muito grande. E como essas cidades elas vão tratar de crescer numa velocidade muito grande, elas vão trazer, em um primeiro momento, problemas que são problemas muito grandes. Nós já conversamos sobre isso aqui, né? Quando ocorre esse processo de urbanização em uma velocidade muito grande, numa velocidade muito significativa, maior consequência que nós temos disso é, num primeiro momento, a queda da qualidade de vida nessas cidades. Por quê? Porque essas cidades elas vão acabar precisando o quê? Primeira coisa, é uma infraestrutura, é a habitação, a moradia, o esgoto, a água tratada, né? A pavimentação das ruas. Só que nesse processo, como ele é um processo muito rápido, muito acelerado, nós acabamos percebendo que muitas vezes esses elementos que a gente chama de elementos de infraestrutura não são lá o suficiente para acomodar toda essa grande quantidade de pessoas aí, certo? E se nós formos pensar, por exemplo, uma realidade brasileira, ela não foi muito diferente disso. Apesar de nós dizermos que aqui no Brasil nós temos um processo de urbanização e industrialização, se comparado com a Europa, é tardio, né? Durante muito tempo aí nós acabamos tendo, né, uma lei que ela proibia a instalação de indústrias no Brasil, dentro daquela lógica, onde nós éramos colônia e a colônia só caberia apenas e exclusivamente fazer o quê? Produzir matéria-prima. Era lá para os portugueses, que eram as nossas metrópoles, que nós teríamos aí o papel entregue deles realizarem o quê? Deles realizar essa ideia do comércio e de algumas atividades industriais. Quando nós tratamos justamente de deixar de ser colônia, o que é que nós percebemos? Essa lei que proibia a nossa industrialização, ela é uma lei que deixou de valer também. Então, como consequência disso, num primeiro momento nós acabamos tendo o quê? Nós tivemos a instalação de atividades industriais, digamos assim, muito tímidas. Não existia uma atividade muito significativa. Então, se você for dar uma olhada mais uma vez na nossa imagem aí, o que é que você pode acabar percebendo? Olha lá, ó, interior de uma fábrica brasileira em 1880. Então você já percebe aqui através dessa nossa imagem que acaba acontecendo o quê? Já é uma planta muito significativa. Eu não tenho muita ideia ao que se refere exatamente essa planta industrial, mas para existir lá em 1880, tenha certeza absoluta, ela já é alguma coisa que destoa na paisagem. Nós vamos ver que o forte do nosso processo de industrialização, ele vai se dar apenas e exclusivamente a partir de 1930. Por que é que acontece isso?
Porque é a partir de 1930 que nós vamos ter mudanças e mudanças também muito significativas na nossa indústria. A crise de 1929, ela acabou por abalar toda uma estrutura da economia brasileira, que era baseada em quê? Na exportação de matérias-primas as mais variadas, mas nessa entrada do século XX, o principal produto exportado pelo Brasil era o café. Então, a partir de 1930, o café brasileiro deixou de ter grande valor no mercado internacional, e uma das saídas que nós encontramos no Brasil, qual foi? Esse processo de industrialização. Mais do que aconteceu em muitos países da Europa, a nossa urbanização ela foi muito rápida. E o que ela acabou trazendo? Acabou trazendo também uma série de problemas urbanos, principalmente, que são problemas muito grandes. Mas sem sombra de dúvidas, a gente não pode esquecer que também ela trouxe o desenvolvimento, né? Tanto que a região que primeiro se industrializou foi a região do Sudeste, principalmente São Paulo, que hoje ainda continua sendo o quê? A região mais rica e desenvolvida do nosso país, certo? O que nós temos aqui? Quero que você faça uma atividade, vou deixar aqui para você. Pesquise e apresente em forma de texto quais as principais consequências da industrialização em sua relação com a urbanização. Então é um pouquinho disso aí que nós conversamos nessa aula. Você vai fazer uma pesquisa aí na internet, até mesmo no seu próprio livro, essa relação. O que a indústria traz para a urbanização aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.